Você acentua muito essa questão da família como a célula da sociedade. De que família você está falando? É a família grega? É a família romana? É a família das comunidades mais antigas que a antropologia estuda? É a família da alta Idade Média, que não é a mesma família que nós temos hoje? De que família você está falando e como que isso pode ser fundamento da sociedade se elas são substancialmente diferentes ao longo da história? Primeiras sociedades humanas, você nem tem essa distinção familiar no sentido que nós entendemos hoje. Se quiser chamar de família, pode botar o nome que quiser, mas é uma coisa totalmente diferente. Você tem grupos extensos de 20 a 60 pessoas, onde não existe uma relação estabelecida de um pai biológico, o pai ele é social, baseado na hierarquia de dominação no interior da comunidade, com várias oscilações, tudo que você não vai achar a ideia da família nuclear que nós temos hoje, com pai, mãe, filhos, com uma unidade doméstica separada. Coisa que, aliás, só vai prevalecer na Idade Média a partir do século XI e XII. Até mesmo na Alta Idade Média, por exemplo, o concubinato, embora não fosse uma prática oficialmente aceita pela igreja, era tolerada por ela durante séculos. Quem quiser ter uma ideia, nesse caso, aquelas séries tipo Game of Thrones dá uma ideia do que se passa, a questão dos bastardos, etc. A prática do concubinato era generalizada. Tal ponto que Carlos Magno, da Renascença carolíngia e tudo, preferia, segundo as histórias que são contadas, que as filhas dele tivessem amantes, do que casassem e tivessem que sair de casa, para elas continuarem em casa, ele preferia que elas tivessem amante para permanecer na casa dele. Isso era um tipo de relação tomada como absolutamente normal. Se a gente pegar a família medieval, ainda que você tivesse a ideia de uma casa, de um domus, de um território mais amplo, onde os servos e todos faziam parte daquilo ali, você tinha uma ideia parental e de dominação claramente determinada, onde o sobrenome determinava a relação. E se é verdade que você não podia perder o emprego nesse caso, é porque existia um vínculo pessoal de dominação direto, que é tratado pela historiografia como um vínculo de fidelidade voluntário, mas porque a pessoa não tinha escolha, evidentemente, porque ela não tinha propriedade. Assim como você não tem escolha diante da não propriedade do capital, lá também você não tinha escolha quando você tinha que, por exemplo, arrendar a terra ou trabalhar como diarista para poder sobreviver. Então, me parece que é bastante furado isso aí, porque essa ideia de família que você fala, se você determinar o que você chama de família, você vai ver que isso existe há muito pouco tempo e não pode ser fundamento de sociedade nenhuma. Eu deixei bem claro que a minha concepção de família é uma família extensa, que se aplica aos mais diversos arranjos sociais. A grande questão é que, diferentemente de arranjos burocráticos, empresas modernas, burocracias modernas, na raiz da sociedade está a família extensa. Então, em momento algum, eu coloquei a ênfase na família nuclear. Existem relações exploratórias nas sociedades antigas, nas famílias antigas? Com certeza já existiu abusos em todas. Mas para que as sociedades emergissem, surgissem civilizações sofisticadas, foi preciso que essas estruturas tivessem uma coisa chamada excelência.